bondad, Ele é a bondade. Aleluia. Padre, graças te damos em esta manhã por tu presença, por tu palavra, por tu poder, por tu Espírito. Graças te damos, Senhor, porque tu palavra nos limpia, nos transforma, cambia, Padre, o que necessita em nós outros, para que podamos, Senhor, ter uma vida que te agrada. Aleluia. Graças por tu palavra, Senhor, trabalhando em nossas vidas em esta manhã, traindo, Padre, aquilo que necessita, para que nossa vida esteja ajustada, para que verdadeiramente podamos viver segundo tu perfeita vontade para nós outros. Graças por cada um de los que estão presentes aqui em esta manhã. Que tu palavra os alcance poderosamente, porque tu palavra, Senhor, não volverá vazia. Ela alcançará corações para cambiar o que necessita. Graças, Espírito Santo, me rindo a ti, porque dependo de ti, de tu unção, de tu graça, de tu poder. Que não seja eu, pero tu, Senhor, hablando em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. O pastor hoje começou o culto falando, queridos, sobre a igreja de Éfeso. E há duas características que distinguem ou que evidencia os hermanos que eram da igreja de Éfeso. Eles eram conhecidos por dois aspectos: a fé que tinham, pero também o amor que tinham. Aleluia. Então entendemos que fé e amor são duas características que devem nos identificar como filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então declaramos que a nossa igreja, Verbo de Vida Coronel, é uma igreja, é um povo de fé e de amor. Aleluia. Amém. Somos de la fé, pero também somos del amor. E qual é o tema que vou ministrar hoje? Parece que é a dúvida. Aleluia. Quem sabe acá que estamos vivendo os últimos tempos? Sim ou não? Por que sabemos? Porque está escrito. Amém? Não é porque eu estou falando profeticamente, não, queridos. Estou falando solamente o que está escrito na palavra. Estamos vivendo os últimos tempos. Amém? Agora, se sabemos, se temos o entendimento por meio da palavra de Deus que estamos vivendo os últimos tempos, devemos considerar o que está escrito em la palavra acerca de los últimos tempos. Amém? Aleluia. Talvez algum de vocês pode estar pensando: a maestra vai ministrar sobre o tema de escatologia. Não é isto, querido, que vou ministrar. Amém? Pero vamos mirar sobre o que a Bíblia habla que vai suceder em los últimos tempos. Perdão que não prendi acá. Então, em la carta, em la segunda carta que o apóstolo Pablo escreveu para Timoteo, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Pablo dijo: também deve saber isto, que los postreros dias vendrão o quê? Peligrosos. Essa é a versão Reina Valera 1960. Em la Nueva Bíblia de las Américas habla assim: pero deves saber isto, que em los últimos dias vendrão tempos difíceis. Aleluia. Então, queridos, estamos vivendo os últimos tempos. Amém? Então, tempos difíceis vendrão. E sabemos por meio da palavra que se quedarão piores. Queridos, eu não estou declarando nada malo, estou falando da palavra. Amém? Então está escrito que nos últimos tempos vendrão coisas difíceis.
Por que eu estou falando sobre isso se não vou ministrar sobre escatologia? Porque Deus pôs, queridos, em meu coração, em verdade, já há umas 3 semanas, que era para ministrar sobre esse tema, pero há um momento para tudo, amém? Já era para eu ter ministrado sobre esse tema, pero o tema que Deus pôs em meu coração é este. Diga comigo, a fé que opera pelo amor. Aleluia! Amém? Somos uma igreja de fé, pero também somos uma igreja de amor. Por quê? Porque isso é equilíbrio. Aqueles que são de la fé e que não têm amor, que eles estão em desequilíbrio. Pero aqueles que estão andando em amor e não andam em fé, também estão em desequilíbrio. Então, quando andamos em fé e em amor, vamos andar em equilíbrio e em la vontade de Deus. Então, estamos vivendo dias, queridos, que nunca se hizo tão necessário falar sobre esse tema do amor. Vamos a entender por que se hace tão necessário falar sobre esse tema e por que é tão crucial para nossa vida como filhos de Deus. Quem sabe que Deus é amor, verdade? Se nós outros somos filhos de um Deus de amor, o mínimo que devemos fazer é andar em amor. Amém? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não só em lo físico, mas em lo espiritual. Para evidenciarmos esta característica de Deus em nossas vidas. Então, vamos a mirar lo que dijo Jesus acerca de los últimos tempos. Vendrão tempos difíceis. Já vimos, isso foi o apóstolo Pablo que dijo, né? Inspirado por el Espírito Santo. Pero o que dijo Jesus? Sobre os últimos tempos. Podemos ver acá em el Evangelho de Mateus 24, Mateus capítulo 25, são 2 capítulos proféticos. Jesus está falando de temas, de coisas, de profecias que aún iriam se cumprir. E acá em capítulo 24, versículo 1 ao versículo 13, está escrito assim: Quando Jesus saiu do templo e se iba, se acercaram seus discípulos para mostrar-lhe os edifícios do templo. Respondendo ele, lhes dijo: Vês tudo isto? De certo os digo, que não quedará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado em el monte de los olivos, os discípulos se lhe acercaram à parte, dizendo: Dinos, quando serão estas coisas? E que señal habrá de tu venida e del fim del siglo? Então eles perguntaram algo para Jesus, e se seguimos lendo, vamos a ver que Jesus empieza a responder estas perguntas. Sabe, queridos, quando miramos o que Jesus falou acá, em versículo 2, podemos pensar naturalmente que Jesus foi um pouco demasiado em lo que falou, não é? Como não vai se quedar pedra sobre pedra, não. Também não necessita falar assim. Pero, queridos, lo que Jesus falou acá se cumpriu literalmente. O que passou? Em el ano 70 depois de Cristo, houve uma guerra, não é? E entre os judeus e não sei se foi gregos ou romanos, não recordo a hora, mas houve uma guerra. E justo este templo que Jesus estava mostrando para eles, mirem, não é? Esse templo não se quedará pedra sobre pedra. Esse templo, queridos, foi destruído completamente em essa guerra. E sabemos que na construção do templo, naquelas épocas, eles usavam muito ouro, né? Para construir as coisas. Então, os saqueadores, em busca do ouro, não deixaram pedra sobre pedra para sacar todo o ouro que tinha em aquele local. Então, o que Jesus falou acá se cumpriu literalmente. O que quero dizer com isso? Que o que Jesus empieza a falar a partir de agora também vai se cumprir, queridos, literalmente.
Porque Jesus, queridos, por supuesto, habla la verdade. Amém? Então Jesus começa a responder a pergunta que os discípulos lhe hicieron acá. Pero eu quero me detener com vocês em lo que está escrito em versículo 12 e versículo 13. Jesus dijo: e por haber-se multiplicado la maldad, el amor de muitos se esfriará, mas el que persevere hasta el fim será salvo. Aleluia! Então Jesus falou acá de coisas que vão suceder em lo fim de los tiempos. Em aquele tempo que Pablo dijo que as coisas se quedariam muito difíceis, piores. Verdade? Então, uma de las características del fim de los tiempos será que o amor de muitos se esfriará. Então, Jesus está falando aqui, queridos, que por causa de la maldade, não é, de las pessoas, chegará a um nível tal que afetará o amor de las pessoas. Ou seja, queridos, as pessoas vão se deparar com tantas coisas malas, incluso principalmente dentro da igreja. Porque se passa algo mal afuera, tu já sabe que é normal. Estão matando, roubando, fazendo todo mal, verdade? Pero quando passa dentro da igreja, é muito sério. Por quê? Porque vai levar os hermanos, não. Como eu vou me quedar acá? Se acá se entende que é um lugar onde se deve existir santidade e está passando coisas assim. E as pessoas vão começar a esfriar em el amor. E essa condição, queridos, vai levar as pessoas a se alejarem de Deus. Aunque Deus não seja culpável por essas coisas, pero vai levá-los a esta condição. Então, ele disse que o amor de muitos se esfriará. Sério, não? Aleluia. Porque muitos chegarão a essa condição. Porque a maldade se multiplicará. Sabe, queridos, a maldade existe desde que o pecado entrou no mundo. Sim ou não? Não é assim? E, queridos, se miramos, por exemplo, em la Antiga Aliança, em Antigo Testamento, em livro de Gênesis, quando 2 cidades chegaram a ser destruídas por causa del pecado. Sodoma, Gomorra. Foram destruídas, querido, porque estavam em um nível absurdo de pecado, de homossexualismo. Imagina-te hoje em dia como estão as coisas. Se Deus for trazer juízo hoje, querido, não se quedará muita coisa não em el mundo. Seria muita coisa destruída. Então, a maldade já está em el mundo. Se há muitos e muitos anos estava em esse nível que 2 cidades chegaram a ser destruídas, imagina-te hoje. Imagina-te com essa maldade sendo multiplicada. Diga comigo, misericórdia. É disso que necessitamos verdadeiramente. Da misericórdia de Deus. Então, aqui Jesus nos está advertindo, querido, que será muito pior. Amém? Então, se vemos coisas malas hoje, se empeorará. Então, se sucederá ao final de los tiempos que o amor de muitos se enfriará. Queridos, e ele não está falando acá de qualquer amor. Está falando, queridos, desse amor que é nos dado por el Senhor. O amor que foi derramado em nossos corações por el Espírito Santo que nos foi dado. Não está falando do amor do mundo. Existem muitos tipos de amor. Pero está falando deste amor. Desse amor que nos alcançou. Desse amor que está dentro de nós outros. É este o amor que Jesus está advertindo que vai esfriar. E a consequência é alejar as pessoas do Senhor. Amém? Aleluia. Mas aí é interessante que acá no versículo 13, ele habla de ser perseverante. Ou seja, aquele que, aunque esteja vendo a maldade se multiplicando, for perseverante, será salvo. Amém?
Porque não vai ser fácil, queridos. Você vê coisas passando delante de ti, ou com pessoas que tu ama, ou com pessoas que tu considera, vendo a ser coisas malas, e aún assim tu se manter firme, com a mirada, como o pastor ministrou domingo passado, em el blanco, amém? Em el Senhor. Não é fácil, pero, diga comigo, é possível. Aleluia. Sabe, queridos, esta palavra perseverança aqui, eu não pus acá o significado, ela habla de esforço, de poner força para ser algo, ou permanecer em uma posição. Então, perseverança é isso, é um esforço, é poner força para ser algo ou permanecer em uma posição. Porque, queridos, a coisa que mais passa em las igrejas é quando alguém vê algo que não lhe gusta, primeiro pensamento, não vou mais estar em essa igreja, vou sair de essa igreja, não é? Porque viu algo. Então, essa perseverança habla de isso, você pone força para permanecer em la posição correta. Por quê? Porque tu está sendo algo, queridos, não para agradar a homens, pero para agradar ao Senhor. Amém? Então, muitos, por não ser perseverantes e atentar mais a la maldade de las personas, que a la palavra se esfriarão em el amor. Amém? Agora, eu quero perguntar algo para ti, pero tu não necessita me responder, amém? Responda solamente para si mesmo. Has expressado esse amor com tu vida? Aleluia! Has vivido esse amor de Deus que já está dentro de ti? Porque tu já tienes esse amor do tipo de Deus que foi derramado em nossos corações. Amém? Amém. Aleluia! Sabe, queridos, outra pergunta. Quando as pessoas miram hacia ti, que é o que é mais evidente em tua vida? Quando as pessoas miram para o pastor, o que vai ser mais evidente? A paciência. Ele é paciente. Ele é muito paciente. Amém? Pero, querido, sabe que a coisa que mais deve nos identificar deve ser o amor, mais do que nossa fé. Sabe, devemos sim ser um homem e uma mulher de fé, porque está escrito que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Ou seja, querido, se tu não tens fé, não tem como tu ter uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Pero, queridos, o amor vai nos mostrar também quem somos. Vou te mostrar isso um pouquinho mais adelante. Então, que as pessoas que estão no mundo sepa quem somos por el amor que temos por os outros. Vamos ver o que está escrito acá no Evangelho de João, em capítulo 13, versículo 35. Jesus hablando, e ele disse: em isto conocerão todos que sois meus discípulos. Como? Se tuvieres amor los unos com os outros. Uau! Então não é por tu fé, não é por tu ser um grande homem ou mulher de fé que as pessoas vão identificar quem tu és, pero és por tu amor. Sabe, queridos, eu recuerdo a primeira vez que eu fui em igreja Verbo de Vida. Eu nasci de novo em uma igreja bem tradicional. E aí eu fui invitado para ir à igreja Verbo de Vida em outra cidade, como que 2 horas de onde vivia, porque não tinha igreja Verbo de Vida em minha cidade. E eu me quedei hospedada na casa de um matrimônio, né, eu e o pastor. E fomos para o culto. Tinha 2 cultos durante o dia, a escola dominical, e o culto por la tarde e por la noite. Então fomos por la manhã para o culto e fomos muito bem recebidos, com muito amor, não é? E aí quando chegamos, as pessoas nos abraçando, e na minha igreja não tinha muito disso, e isso me impactou. Já, aí quando chegamos à noite, que volvemos à igreja,
igual a gente estava nos recebendo e nos abraçando como se não tivéssemos visto em aquele dia. Isso me impactou. Porque no mesmo instante eu perguntei, eles nos viram por lá amanhã, por que estão nos abraçando assim? E eu não entendia aquele amor, porque isso não existia onde eu congregava. Esse amor, essa maneira de recepcionar, de abraçar, de demonstrar o amor. Então isso me impactou. Sabe, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que também são impactadas por isso. O amor, queridos, pode impactar a vida de pessoas. Pode atrair pessoas para o Senhor. Amém. Assim que não é nossa fé lo que identificará quem somos. É o amor que demonstramos. Aunque a fé seja necessária. Amém. Pero é o amor que vai identificar quem somos. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, em verdade, 4 pontos sobre o que é esse amor. Não é bíblico, não estou falando de qualquer amor. Amém? Que é esse amor? Sabemos que existem vários tipos de amor. Existe o amor entre um matrimônio, entre um esposo e a esposa. Existe o amor entre os papás, né, e os hijos, é um tipo de amor. Existe o amor entre os hermanos, não é? Vários tipos de amor. Pero estou falando acá, queridos, sobre um amor chamado ágape, que é o amor do tipo de Deus. É o amor pelo qual Deus nos amou. E é esse amor acá que foi derramado em nossos corações. Sabe, queridos, se verdadeiramente vivimos esse amor, muitas coisas deixariam de passar em nossas vidas. Hasta entre os matrimônios, por exemplo, não é? Porque aunque o amor natural entre uma esposa e um esposo pode falhar, digamos assim, eu posso lograr amar com esse amor. Amém? E aí permanecer juntos. Aleluia. Então vamos considerar esse amor ágape. E aí, a primeira característica ou aspecto que é importante entender sobre o amor é que o amor é uma ação. Em verdade, amar é um verbo. Amém? Uma ação. Ah, maestra, eu pensei que amor era um sentimento. O amor que os outros tipos de amor, digamos assim, pode até ser um sentimento. Pero esse amor ágape é uma ação. Então, quando se habla de amor, há pessoas que pensam em isso, que é um sentimento, pero ele é uma ação. Veamos o que Jesus disse acá em Evangelho de Juan, em capítulo 3, versículo 16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ¿ven? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que o que? Deu a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que em ele crê não se pierda, sino que tenha vida eterna. Tu entende que isso acá, essa pequena palavra, Deus, é uma ação? Então, Deus demonstrou seu amor para com nós outros por meio de uma ação, quando Ele deu seu Hijo. Amém? Aleluia! Veamos também o que o próprio Juan escreveu em sua primeira carta, em capítulo 3, versículo 18. Hijos, não amemos de palavra nem de língua, sino de hecho e de verdade. Aleluia! Porque, queridos, é muito fácil falarmos eu te amo. Sim ou não? É fácil, queridos, dizer isso. Pero viver ou praticar isso, aí é que está a questão. Não é demonstrar, não solamente, por supuesto, devemos sempre falar, porque é bueno e eu te amo. Amém? Pero são verdadeiramente as ações que vai demonstrar esse amor. Então, Juan está dizendo aqui que não podemos amar as pessoas solamente
de palavras, né? Ou de língua, ou hablando, pero com ações de verdade, amém? Que aquilo que hacemos demonstre o amor que temos. Amém? Aleluia. Então esse é o primeiro aspecto ou característica do amor. O amor é uma ação. Amém? Segunda, queridos, característica é que o amor é sabemos disso. Amém? Jesus Cristo nos deixou um único mandamento. Juan capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus disse: um mandamento novo lhes dou. Sabe, queridos, preste atenção. Isso não significa que todos os outros estão anulados. Amém? Pero ele habla um novo lhes dou. Que foi que Jesus disse? Que se amem os uns a los outros, que como eu los he amado, assim também se amem los uns a los outros. Em isto conocerão todos que sois meus discípulos, se têm amor los uns por los outros. Então é interessante pensar a respeito disso, porque isso é o que vai identificar quem somos. Aquele é cristiano, né? Ou seja, o que significa ser cristiano? Estar em Cristo. Isso é o que vai identificar que somos cristianos, porque temos amor. Amém? Então, que classe de cristianos somos, queridos, se não estamos cumprindo o único mandamento que Jesus nos deixou? E é interessante que quando Jesus habla cá como, essa palavra nos dá um referencial, não é? Nos demonstra como devemos amar, né? Com o amor com que Jesus nos amou. Então aqui Jesus estabeleceu, digamos assim, o parâmetro para a base do amor. Amém? Eu te pergunto para você, quem sabe aqui como nos amou Jesus? A palavra nos mostra isso. Amém? Podemos ver muitos aspectos de como Jesus nos amou. Pero há um texto aqui, um pequeno texto na primeira carta de Pedro, que nos dá um parâmetro desse amor de Jesus por nós outros. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 23, está escrito: e ustedes foram chamados para isto, porque também Cristo sofreu por nós outros, com o que nos deu um exemplo para que sigamos seus passos. Cristo não cometeu nenhum pecado, nenhum engano em sua boca. Quando o maldeciam, não respondiam com maldição. Quando sofria, não ameaçava, sino que remitia a sua causa ao que juzga com justiça. Aqui está um parâmetro para nós outros medir o nível de amor que estamos. Quando alguém hace algo contra ti, queridos, não vai revidar da mesma maneira. Por el contrário, ponga delante do Senhor. Ele é o que juzga todas as coisas. Deus não nos chamou como juiz. Amém? Se você foi injuriado, injustiçado, se algo passou, ponga delante do Senhor. Amém? Deus vai fazer justiça, Ele vê todas as coisas. Essa é a atitude. E Jesus, queridos, Ele foi, Ele sofreu em todos os aspectos que podamos imaginar. Verdade? Pero Ele não tratou os outros em o mesmo nível com que Ele foi tratado. Por el contrário, quando Jesus estava em la cruz, que Ele disse: Pai, perdona-los, porque não sabem o que fazem. Isso demonstra amor, sim ou não? Porque Ele tinha todos os direitos de falar: Senhor, haga com eles aquilo que eles merecem, porque estão me tratando com injustiça. Ele poderia ter falado assim, porque Ele não hizo nada, Ele nunca pecou e foi tratado com injustiça. Pero não, queridos, quando Ele estava na cruz, essa foi sua expressão: Pai, perdona-los, eles não sabem o que fazem. Sabe, querido, se tu és injuriado,
se algo passa, que seja essa tua atitude. Ponga delante do Senhor. Ele vê e vai fazer todas as coisas. Amém? Aleluia. Jesus é nosso exemplo. Assim como dijo acá o apóstolo Pedro. Sabe, há um texto que me gusta muito, que Jesus dijo em Evangelho de João, em capítulo 14, versículo 15. Se me amam, obedeçam meus mandamentos. Não há como, queridos, tu demonstrar amor para o Senhor. Tu levantar tus manos, adorar, Senhor, te amo, te adoro. E depois quando barras suas manos e sale, tu estás demonstrando o contrário com tua vida. Isso não é demonstrar amor. Amém? Em los últimos tempos, o amor de muitos esfriará. Sabe, queridos, sempre eu costumo falar para vocês que a palavra de Deus, ela chega para nós outros, ou como vacuna ou como medicina, recuerda? Não é? Se tu estás andando em amor, glória a Deus, é só uma vacuna para ti. E se tu não estás, queridos, sempre podemos melhorar. Porque, queridos, nada, e aí eu me pongo acá em primeiro lugar, nada, principalmente eu. Eu não ando na plenitude desse amor. Pero devemos buscar a cada dia mais ajustar nossa vida. Amém? Amém. Ao que a palavra habla. Terceiro aspecto ou característica de o que é o amor. É que o amor, ele cobre faltas. Já. E acá há um ponto bem interessante, eu quero que vocês entendam, porque isso pode levar para um entendimento que não é o correto e que não é bíblico. Amém? Vamos a ver o que está escrito acá em Provérbios, em capítulo 10, versículo 12. El amor cubre todas as faltas. Ou também há outra versão acá desse mesmo texto de Provérbio que habla transgressões, né? Ou também el amor oculta as faltas. Sabe, queridos, se leemos esse texto sem o devido entendimento, podemos pensar algo assim, não é? Imagina-te que uma pessoa cercana a ti cometeu um erro. Aí tu vai chegar para ela, descuida, nada passa, tudo está bem, já? Então isso seria cobrir a falta? Não é assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Cobrir a falta, a transgressão ou o pecado, queridos, não significa que aquilo que a pessoa isso está bem. Porque pecado é pecado. Errou, não vai ser justificado assim. Então, o que significa esse texto que habla que o amor cobre todas as faltas? Se podemos analisar também o texto de 1 Pedro, em capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: el amor cobrirá multitudes de pecados. Uau! Agora o negócio quedou muito grande. Acá o amor cobre as faltas e acá cobre uma multitude de pecados. Então, se juntarmos, digamos assim, esses dois textos, podemos falar assim: el amor cobre todas as faltas, aunque seja muitíssimas. Verdade? Então está escrito assim. Sabe, queridos, mas há uma versão da Bíblia em inglês, uma Bíblia chamada King James, que me gusta muito essa Bíblia em inglês. Não existe lá tradução para espanhol, existe em português. E essa Bíblia, ela tem uma tradução muito fiel ao original que foi escrito, sabe? E ela habla em el sentido, né? Que desses dois textos que li, que el amor cobre todas as coisas em silêncio. Uau! Aqui tu empeças a entender o que é cobrir a transgressão. Não é passar a mão na cabeça, tá tudo bem, tu pecaste, pero tá tudo bem. Não é isso, queridos. Aqui já começamos a entender o que é o amor cobrir o pecado. Ele cobre todas as coisas em silêncio.
Amém? Então ele está dizendo aqui que el amor no solo oculta los pecados y el mal de los demás, pero también se nega a hablar sobre ellos. Aqui está a explicação. Então, queridos, se meu irmão peca, não é que eu vou passar a mão na cabeça e está tudo bem. Não. É que eu não vou usar minha boca para falar do pecado de meu irmão. Isso é cobrir o pecado. Não é passar a mão na cabeça, não é justificar. Amém? Pero não sou eu que vou usar minha boca para falar. Porque parece que há pessoas, querido, que tem eu não sei nem como se habla isso em espanhol, que tem algo que ela se queda incômoda enquanto não habla para alguém sobre o que um irmão isso. Mira, tu viste o que passou com teu irmão? Tu viste o que está passando isso? É assim ou não? Não sei se acá é assim, em Brasil sim. Eu sei que em Brasil isso passa. Amém? Então as pessoas se apressuram a falar sobre os pecados. Pelo amor, se tu andas em amor, queridos, é isso que esse texto está falando. Tu não vai ser uma das pessoas que vai estar propagando, divulgando o erro de tu irmão. Pode ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, o amor cobre todas as coisas em silêncio. Querido, se minha irmã errou, ela vai prestar conta delante de Deus. Pero eu não vou ser juiz para com ela. Amém? Eu não vou apontar o dedo e condená-lo. Ai quem o juzgue. Nada, querido. Sepa que nada vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Nada vai se quedar sem justiça. Tranquilo. Amém? Pero não sou eu. Então o amor vai cobrir o pecado como? De ouvir, pero vou me manter calado. Em silêncio. Se hablamos del mal que alguém ha hecho, ou criticamos, juzgamos, condenamos, ou murmuramos contra essa pessoa, seja quem seja, lo que sea que haya hecho, esta é a prueba que não estamos andando em amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Sabe, queridos, algumas pessoas pensam que Deus lhes deu o dom de exponer a vida das pessoas. Parece que há pessoas que pensam que isso é um dom, né? Exponer a vida das pessoas. Não é assim, queridos. Amém? Cada um presta conta delante de Deus. Então, cuidado, queridos, que isso pode trazer destruição para a própria vida da pessoa, se está tendo esse tipo de atitude. Aleluia. Então, não devemos permitir que nossa boca juzgue a las pessoas. Necessitamos cobrir o pecado e o mal com o amor que silencia os lábios. É isso que o texto está falando quando o amor cobre todas as transgressões. Agora, queridos, por outro lado, é importante também que tu entendas algo. Aunque esse tipo de amor, ele cobre o pecado, ou seja, vai manter tu boca cerrada com relação ao que tu irmão isso, no que corresponde à tua própria vida, é distinto. Se tu cometes um erro, tu tem que ser rápido em abrir tua boca e confessar para Deus. Amém? Esse cobrir o pecado está falando para o próximo, pero para minha própria vida não. Eu tenho que ser rápido. Senhor, errei. Eu hice isso, perdona-me, Padre. Não deveria ter hablado, não deveria ter tido essa atitude. Amém? E pede perdão ao Senhor, porque senão tu vai estar abrindo espaço para que o diabo pueda obrar em sua vida. Isso é muito sério. Então, se esse se manter acá em silêncio, é com relação ao outro, para tua própria vida ser rápido em falar com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Esse não é o tipo de ministração que se escuta muito. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, pero de bendição para ti, queridos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: El que encubre sus pecados, que passa? Não prospera. Está falando de si, não mais do próximo. Amém? O que encubre seus pecados não prospera. El que los confiesa e se aparta de eles, alcança misericórdia. Então, equilíbrio, queridos. Estou traindo vocês para o equilíbrio, no que corresponde às pessoas e no que corresponde à sua própria vida. Amém? Isso é o equilíbrio. Então, às vezes, queremos fazer as coisas ao revés, né? Queremos usar o amor para cobrir nossos erros, pero queremos exponer os erros de los demás. Isso passa, queridos. Isso passa. Amém? Isso passa. Então, e há que as pessoas querem usar lá justificar. Não estou condenando, só estou falando, né? Há quer usar uma excusa para justificar suas ações. Então, quarto ponto, vamos ver acá o conceito de amor. Quem sabe que a Bíblia traz um conceito do que é amor? Há um capítulo na Bíblia chamado capítulo do amor. Quem sabe qual é? Nada, gente. 1 Coríntios 13. Amém? 13. 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Porque Paulo acá define, queridos, de uma maneira poderosa o que é esse amor. Que amor? Amor ágape. Não é qualquer amor, é o amor ágape. Na verdade, queridos, o capítulo 13 de Coríntios, ele está dentro de um contexto de uma prédica de Pablo. Pablo predicando para a igreja, aos coríntios, era uma igreja que tinha muitos problemas, muitos pecados. A igreja de Coríntios é uma igreja que dava muito trabalho para Pablo. Então, se ele está tratando com a igreja, nesse contexto, capítulo 12, 13 e 14, e no capítulo 13 especificamente, ele trata sobre o amor. E por quê? Porque havia deficiência em la igreja. Porque os irmãos não estavam vivendo o amor ágape como corresponde, né? Então, vamos a ler um pouquinho acá desse capítulo 13. Versículo 1 está escrito: Se eu hablara línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como metal ressonante ou símbolo retumbante. Se tuviera el dom de profecia e entendera todos os mistérios e tuviera todo el conhecimento e se tuviera toda a fé de tal maneira que trasladara os montes e não tenho amor, nada sou. E se repartira todos mis bienes para dar de comer a los pobres e entregar a mi cuerpo para ser queimado e não tenho amor, de nada me serve. Então ele empieza mostrando, queridos, que que alguém pueda falar em línguas, demonstrar que é espiritual, não é? A ser ruído, como sucede. Se não tem amor, queridos, ele está falando é solamente um símbolo retumbante. Está só fazendo barulho. Porque de hecho, o que importa é o amor que tem. E não os dones que estão demonstrando. Amém? Então ele demonstra muitos aspectos do amor e deixa muito claro. Tu pode ter isso, tu pode ter aquilo, tu pode fluir em isso, em aquilo. Se não tem amor, de nada adianta. Seguindo, versículo 4. El amor, aí ele começa a definir. É paciente, bondadoso, não és invidioso, nem jactancioso, não se envanece, não hace nada impróprio, não és egoísta, nem se irrita, não és rencoroso, não se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegria de la verdade.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarão, las línguas dejarão de hablar-se e el conhecimento chegará a seu fim. Eita, que acá está um termômetro. Aleluia. Houve um tempo, queridos, assim, alguns anos que o pastor, outro pastor de Verbo de Vida que tínhamos, ele deu um texto sobre esse amor e nós outros tínhamos que entender e estar lendo, toda a semana está lendo, para evaluar nossa vida de amor como estaria. Amém? E además de ler esse texto, teníamos que estar orando para estar na prática desse amor. E podemos ver, queridos, os frutos disso em nossas vidas. Foi algo, a princípio foi bem forte, mas depois vimos a bendição sobre nossas vidas. Então aqui está um texto, queridos, que sempre devemos estar lendo. Sim ou não? Sim. Aleluia! Porque, queridos, podemos, por exemplo, em algum aspecto desse amor, está bem. Em outro, nesse, mais ou menos. Em outro aspecto, eita, esse está muito mal. Então, ler isso, queridos, trazer isso, orar a respeito disso, vai nos levar a estar considerando isso em nossa vida. Pero isso, Senhor, eu posso melhorar. Sabe que o Espírito Santo é ajudador? Amém? Padre, me ajuda, porque eu reconozco que nesse ponto acá não estou bem. Necessito melhorar. E eu sei que posso melhorar. Amém? E tu vai ver os cambios. Sabe qual é o propósito de andar em amor? Nos quedar mais parecidos com nosso Padre. Não é assim? Por exemplo, se tu mira para Lori. Agora, vocês, mira para Lori. Não há dúvida quem é seu papá, sim ou não? Porque Joana levou ela 9 meses, aí nasceu na cara do papá. Aleluia, isso passa, não é? Com mi hijo também igual, parece com o padre, não pode crer, levei 9 meses e parece com seu papá. Então, queridos, andar em amor vai ser com que cada vez mais sejamos parecidos com nosso Padre. Amém? Não estou falando, por suposto, de uma característica física, mas com nossas atitudes, com nossa maneira de falar. É possível, queridos. Amém? Enquanto estejamos aqui nessa vida, estamos crescendo espiritualmente. Nada, queridos. Chegou um nível, que está pleno. Nada. Amém? Porque senão estaríamos flutuando assim, não estaríamos nem pisando flotando, né? Não estaríamos pisando em el suelo. Então, podemos sim, queridos. Agora, isso só vai suceder se nós estamos mirando para isso e ponderando nossa vida. Como estou? Nesse aspecto. Nesse ponto, tá bem. Pero nesse. O amor não há nada impróprio, é bondadoso, é paciente. Se um não está sendo paciente, eita, eu não estou sendo muito paciente, então tenho que melhorar isso. Amém? Ele não vai ter envidia, amém? Não vai se irritar com facilidade. Então são coisas que podemos nivelar nas nossas vidas. E o Espírito, queridos, vai ser o primeiro que vai querer nos ajudar com isso. Porque é interesse de Deus que sejamos parecidos com Ele. Amém? Então, essa é uma característica deste amor. E, novamente, eu pergunto para vocês: realmente estamos praticando esse amor em sua plenitude? Só de... em sua plenitude não, amém? Pero podemos seguir, podemos evidenciar, porque esse amor foi derramado em nossos corações.
Então é possível andar em esse amor. Amém? Deus, queridos, Ele não iba nos pedir para ser algo que não estava a nosso alcance de ser. Se Deus falou que podemos, é porque podemos. Aleluia! Agora, vamos pensar dentro desse contexto. Vimos sobre o amor. Vamos pensar em um aspecto da fé. A fé opera por el amor. Então, entende como é necessário o amor? Para que tu fé esteja operante? Então, pensando ao revés. Se não tenho amor, minha fé não vai operar. Sim ou não? Aleluia. Quem sabe aqui, queridos, que somos o povo da fé? Eita, não senti muita firmeza. Vou te dar outra oportunidade. Quem sabe que somos o povo da fé? Somos, queridos. A palavra diz isso. Somos o povo da fé, porque somos filhos de um Deus de fé. Aleluia. Assim, queridos, que é muito comum para nós outros e nessa igreja ler ou escutar prédicas sobre fé, enfatizando o aspecto da fé que nos leva a confessar a palavra para receber de Deus. Não é assim? Porque o espírito da fé é este. Eu creí, por isso falei. Então, como somos da fé, vamos declarar a palavra, o que necessitamos receber. Isso é normal para nós outros. Pero há outro aspecto da vida da fé que, a meu juízo, não han dado lá devida relevância. E é justamente o que está escrito em Gálatas, capítulo 5. Eita, faltou acá o versículo 6. Amém? Gálatas 5, versículo 6. Acá o apóstolo Pablo diz: porque em isto Jesus nada vale en la circuncisión ni la incircuncisión, sino que la fe que opera ou obra por el amor. Ou seja, querido, a questão, Pablo estava dizendo, a igreja de Gálatas estava com essa questão de ser circuncidado, de não ser circuncidado, pero Pablo habla para ele, esse não é o tema, essa não é a questão. É a fé que vai operar por el amor. Esse amor que tu já tens. Esse amor que já foi derramado em tu coração. Amém? Sabe, queridos, esta palavra fé, acá, em grego, é energeo. E significa energizar, ser eficaz, produzir e mostrar poder. Isso é fé. Então, pensando dentro do contexto acá, a fé opera pelo amor, significa que se eu não tenho amor, a fé que tenho, ela não será eficaz, não vai mostrar poder, nem vai produzir resultados. Entende isso? Aleluia! Por isso, queridos, que às vezes muitas pessoas podem estar pedindo coisas a Deus e não estar logrando algumas coisas. Pode que ser por vários aspectos, amém? Pode ser muitas coisas, pero uma de elas pode ser esta. Não porque não está crendo, pode que não está em pecado, está tudo bem em sua vida, pero pode que não esteja andando em amor. Amém? Sabe, queridos, quero mostrar cá um exemplo para vocês de esta fé que atua mediante o amor, ou que vai obrar mediante o amor. Já? Eu pedi ao pastor uma ajuda para um exemplo. Ai, Jesus, deixa eu ver se eu logro acá. Acá eu tenho uma lâmpada, uma ampulheta, né? Ampulheta, muito chica, pero vocês logram ver, sim ou não? Vamos imaginar aqui que essa ampulheta é tu fé. Amém? É nossa fé. E considerando o texto, o tema que estamos estudando, a fé opera ou obra por el amor. Então, para que essa ampulheta esteja operante, ativa, produzindo, traindo efeito, ela necessita do amor. Amém?
Então vai necessitar, digamos aqui nesse caso, que lá a bateria que está cá escondida, esse é o amor que está cá oculto, vai trazer essa energia que vai fazer com que minha fé seja operante. Se não há amor, a fé não vai produzir. Amém? Amém. Se há amor, tua fé vai estar operante. Tu vai lograr do Senhor. Sabe, querida, é fundamental o amor. Fluirmos em amor. Não somente para nossa fé estar operante, pero também por lo que Jesus disse: nisso sabereis que sois meus discípulos, se tendes amor uns por los outros. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para que vocês guardem aí esta... Sempre que mirar a ampulheta assim em tua casa, eita, essa é minha fé, pero eu necessito do amor. Aleluia. Então, queridos, se dejo de caminhar em amor, minha fé será obstruída. Não funcionará a sua máxima capacidade. Então, a fé opera por el amor. Diga isso, que eu sei que vocês já escutaram muito. Pero hable para que se quede em tu coração. Diga, la fé opera por el amor. Agora diga comigo, se eu ando em amor, minha fé está produtiva. Aleluia. Amém? Então, puedo hacer, queridos, todas as confissões de la palavra que quiera, puedo citar a Bíblia dia e noite, puedo ayunar, orar ou hacer lo que quiera, amém? Pero nada vou a lograr se não estou andando em amor, amém? Queres garantizar a resposta a tus orações? Por supuesto, sim? Que todos queremos. Então, vamos aprender a andar nesse amor do tipo de Deus. Para que as pessoas de fé, queridos, por que, na verdade é uma pergunta, por que as pessoas de fé, ou que demonstram muita fé, às vezes não logram a resposta às suas orações, né? Como já falei, pode ter vários fatores, pero um deles é porque não está andando em amor. Mira cá o que disse Kenneth Hagin, o fundador da escola Rema. A maioria das pessoas involucradas com o mensagem da fé, hoje em dia, não estão errando em suas confissões de fé, basadas em la palavra, pero estão errando porque não sabem como caminhar em amor. E esse era um homem de muita fé. Amém? Um homem que hizo coisas grandiosas. Um homem que aos 16 anos, por la fé, foi levantado do leito de morte. Amém? Então isso que passa, queridos. Se as confissões está tudo bem, tu estás declarando, crendo, e algo não está passando, analisa o amor. El amor, queridos, hace que minha fé seja eficaz e poderosa. Esse, como chama? A bateria, né? A pila. Essa bateria que vai fazer com que meu amor seja produtivo. Esse negócio é um pouquinho difícil aqui. Aí. Amém? Aleluia. Então, ela é minha vida de fé, queridos. El amor vai fazer com que minha fé seja eficaz e poderosa. Sabe, queridos, que é interessante que a Bíblia habla que os demônios, eles têm fé? E até temblam, pero não recebem nada. Por quê? Porque não têm amor. Por el contrário, eles têm medo. Eles têm todo de mal, pero amor, nada de amor, pero têm fé. Sabe, queridos, é normal escutarmos pessoas do mundo falando de fé. Às vezes, até eu me impressiono. Tu vê uma pessoa que não nasceu de novo, que nunca confessou a Jesus, e quando essa pessoa habla, puro habla de fé.
e fecho, e eu tenho muita fé, não é assim? E ama tanto. Querido, se tu não tem amor, essa fé não vai ser tão operante. E esse amor que estou falando, o amor ágape, ele só vem a nosso coração quando nascemos de novo. Por isso que é importante confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Então, a fé bíblica verdadeira, em seu conceito mais amplo e completo, é aquela que opera por el amor. Amém? Então, a operação de fé está condicionada à prática do amor. Uma vida de fé exitosa está diretamente ligada a uma vida de amor exitosa. Aleluia! Porque, sabe, queridos, se tu anda em amor, presta atenção, ademais de que tua fé vai estar operante, se tu anda em amor, tu vai também deixar de fazer tantas coisas malas, ou pecados, ou cometer erros, porque está andando em amor. Entende? Então isso já vai te levar a um nível muito alto, a um crescimento espiritual. Aleluia! Então, para ser que a fé opere em nossas vidas, necessitamos, queridos, protegermos em todas as áreas. Sabe, é interessante uma coisa. De la mesma maneira que a Bíblia, Palavra de Deus, ele habla que sem fé é impossível agradar a Deus, de la mesma maneira que a fé opera por el amor. Amém? Se complementam, queridos. Não podemos ser só de la fé sem amor, ou nem ser só del amor sem la fé. Equilíbrio. Amém? Porque às vezes é muito fácil uma pessoa sair de um extremo e ir para outro. Normalmente é isso. Muitas vezes as pessoas estão em uma condição ou atuando de uma maneira, e em vez de sair dessa posição cá, e se quer dar cá em equilíbrio, não, elas passam o tiro para o outro lado, para o outro extremo. Isso sucede com muita facilidade. Aleluia. Então, outro pensamento que eu pus acá também do mesmo autor, Kenneth Hagin, ele disse: se queremos viver alinhados com a palavra de Deus, não só devemos ser filhos de fé de um Deus de fé, sino devemos ser filhos de amor de um Deus de amor. Aleluia! Aleluia. Quem quer ser parecido a tu papá? Sim, queridos. Aleluia! Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E não só no aspecto físico, não, queridos. Amém? Espiritualmente, para andarmos em amor. O pecado entrou e cambiou o rumbo das coisas. Pero essa é a vontade de Deus. A fé opera mediante o amor. Isso questão de pôr isso várias vezes, essa tela, para que se quede bem em tu coração. Sabe, queridos, a mano que sustene as coisas que necessitamos receber de Deus é nossa fé. Sabe, eu sei que acá em Chile, vocês têm a costumbre de falar bendiciones, né? O que Deus te bendiga. Vocês falam bendiciones como se for um saludo, né? Em vez de falar graça e paz, não, falam bendiciones. O que Deus te bendiga. Isso é algo bueno de declarar, amém? Que coisa melhor de falar sobre a vida de uma pessoa que Deus te bendiga. Pero entenda, se tu estás em Cristo, você já é bendecido. Porque a Bíblia habla que Deus já lo bendijo com todas as sortes de bendiciones. Eu particularmente, para os hermanos de la fé, eu hablo que Deus continue bendeciendo-te. E para as pessoas que aún não têm o Senhor, que Deus te bendiga. Que a bendição te alcance. Amém. Pero para os que são hermanos, não. Que Deus siga bendeciendo. Tu já eres bendecido. Então a fé vai ser essa mano que vai trazer para nossas vidas todas as bendições, porque está escrito que todas as bendições já nos foram dadas em las regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então pela fé tu traz para a sua vida. Se queremos ser
Nuestra fé fuerte, queridos, como uma casa realmente edificada sobre a roca, devemos ter cuidado com os fundamentos. E o amor é um fundamento. Amém? Então, a muitas pessoas não lhes gusta escutar sobre esse tema que estou predicando hoje. Esse é um tema que, se for anunciado, talvez até pessoas poderão não estar na igreja. Vai ministrar sobre amor? Então tenho algo que fazer hoje. Então nem anunciei que vai ministrar. Aleluia. Amém. Porque não lhe gusta, queridos, pero sepa que isso traz um crescimento espiritual para nossas vidas. Amém? Necessitamos escutar sobre esse tema. E aún mais, com muita frequência. Sim ou não? Você pode estar na família de Deus, andar com Deus e aún não andar na lei perfeita do amor. Está falando de quem? De um cristiano. Não que não tenha, pero não está caminhando em esse amor, ou seja, não está na prática desse amor, não está obedecendo ao mandamento do amor, entende? Não é que não tem amor, porque se um não está em Cristo, sim tem esse amor do tipo de Deus que foi derramado em seu coração. Se aprendemos a operar em la lei do amor, então a lei da fé obrará em nós outros. Por quê? Diga comigo, la fé. Aleluia. Então, nossa fé funcionará se caminhamos em amor. Amém? Aleluia. Aleluia. Não podemos, queridos, sobrevalorar a fé em detrimento do amor, porque em verdade fé e amor são inseparáveis. Amém? Agora eu quero perguntar algo para ti. Eu vou elegir alguém. Tu, Davi. Quem tu eres? Quem eres? Quem eres? Quem eres? Nada conhece, já? Quem tu eres? Não tem que ser rápido, não pode pensar. Davi, já. Já. Joana, quem eres? José, quem é? Hijo de Dios. Aleluia. Muito bem. Sabe, queridos, isso deve ser algo que deve estar na ponta de nossa língua. Uma vez, eu escutei há muitos anos uma prédica a respeito disso e do amor. E a pessoa mostrava justo isso que José falou. Qual é a primeira coisa que lhe identifica em tu própria vista quem tu eres? Sou hijo de Deus. Sou de la fé, sou de amor. Amém? A partir desse dia, queridos, isso foi tão forte em minha vida, que se alguém me pede para escrever algo a meu respeito, a primeira coisa que ponga é isso. Sou serva del Senhor, sou hija de Deus, serva del Altíssima. Aí sou casada, sou esposa, sou mamá, sou muitas outras coisas. Mas em primeiro lugar, eu sou isso. Porque isso vai trazer uma identificação, uma identidade com o Senhor, com o Padre Celestial. Amém? Porque podemos nos identificar com nossos padres terrenos, ou com a igreja, ou com irmãos, ou com muitas coisas. Pero em primeiro lugar, com o Senhor. Amém? Isso é bem importante. Isso vai nos trazer um entendimento. El caminhar em amor, además de energizar nossa fé, demonstramos ao mundo, queridos, nossa verdadeira identidade. Volvendo acá ao texto que já leímos hoje. Amém? Juan 13:35. Em isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tu vieres amor los unos a los outros. Guarda isso, queridos. As pessoas necessitam mirar para ti, identificar o tiro quem tu eres. Ah, tu eres cristiano. Recuerda que leí para vocês o texto de Pedro, quando Jesus foi preso, não é? E os discípulos todos estavam aí aflitos, não sabiam o que ia ser, mirando de lejos
E estava aí a Pedro, e aí chega uma persona, tu és um de eles. E começou a identificar. 3 vezes identificou Pedro como um dos seguidores de Jesus. Pero na terceira vez, tu eres um de eles, porque tu maneira de falar te identifica. Uau! Eu quero isso em minha vida. Eu quero que por minha maneira de falar e de ser, as pessoas identifiquem quem eu sou. Isso passou com nós outros, queridos, há não sei quantos anos atrás. Quando fomos invitados a primeira vez para a Igreja Verbo de Vida. Um pastor da Igreja Verbo de Vida, ele trabalhava viajando de cidade em cidade, ele vendia, não sei, comerciante, não sei. E ele passou por nossa cidade, estava eu e o pastor em um supermercado, um mini market. E aí ele nos escutou falando. Nunca havíamos visto ele em nossa vida, nem ele havia nos visto. E ele mirou para nós outros, reconoce um cristiano de lejos. E não estávamos falando nada de la palavra, pero algo que hablamos, não sei, que identificou quem nós outros éramos. E ele se chegou a nós outros, queridos. E foi uma amistade que começou nesse dia até o dia de hoje. E por meio de ele, fomos ao Verbo de Vida. Amém? Algo identificou quem nós outros éramos. Que éramos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Kenneth Hagin disse: quando pones tu vida e tus actos alinhados com a palavra de Deus e pones um forte guardia sobre tu língua, pronto verás que el viaje de amor se volverá algo automático. Não é assim que a Bíblia habla que a língua é o órgão mais difícil de ser domado. Pero se tu logra, querido, tu domina todas as outras coisas. E andar em amor vai ser algo muito mais sencillo. Então depende, queridos, de nós outros caminhar na prática de esse amor, se queremos ter uma fé eficaz e poderosa. Amém? Volvendo novamente acá para Gálatas 5:6, nosso texto base de hoje, la fé obra por el amor. Amém? Então meditem isso, queridos, em essa verdade, hasta que isso seja uma revelação em tu coração. E não somente um conhecimento, porque o conhecimento não cambia tua vida. Se tu recebes o que estou falando acá como uma informação, queridos, tu podes sair de lá cá da mesma maneira que entrou. Mas se tu recebes isso como de la parte de Deus, tu vai guardar isso em tu coração e tu vai produzir isso em tua vida. Amém? Vou ler para ti esse mesmo texto em uma outra versão da Bíblia chamada Deus habla hoy, que diz assim esse texto de Gálatas: porque em Cristo Jesus nem la circuncisão nem la incircuncisão significa nada, sino la fé que obra por ele amor. Amém? Aleluia! Então, recordando novamente, só para finalizarmos acá, o que Pablo dijo em o capítulo del amor, capítulo 13, versículo 2. Se tuviera el don de profecia e entendera todos os mistérios e tuviera todo el conhecimento e se tuviera toda a fé de maneira que trasladara los montes e não tenho amor, nada soy. Amém? Aleluia. Temos falado sobre crescimento para essa igreja, temos orado por esse crescimento. E esse crescimento, queridos, tanto espiritualmente como igreja, como corpo de Cristo, vai ser visível e operante por meio do amor. O amor vai nos trazer esse crescimento. Amém? Aleluia. A prática do amor. Vocês podem se quedar de pé, por favor? Aleluia. Aleluia. Padre, em nome de Jesus, quero te dar graças, Senhor, por tu palavra. Eu sei que ela é viva e poderosa. E sei que ela não volverá, Padre, vazia. Assim como eu orei, assim como eu declarei, Senhor.
que esta palavra que foi sembrada em los corazones, em nossos corações, esta manhã, Senhor, pueda produzir a 100 por 1, pueda trazer resultados, pueda trazer cambios, Senhor, pueda hacer prosperar, segundo a medida, segundo o que tiene, Senhor, para cada um de nós outros, Senhor. Que cada um pueda ser tratado, Senhor, por tu Santo Espírito, em la medida com que cada um necessita, Senhor. Porque tu conheces nosso coração. Tu sabes, Senhor, o que necessitamos. Tu sabes, Senhor, como nos alcançar. Eu oro, Padre, em nome de Jesus e te dou graças, Senhor, porque sembrei tu palavra, Senhor, e o crescimento vendrá de ti. Graças te dou e todo honor, toda glória, Padre, seja para ti, porque sem ti nada puedo, sem tu unção, sem tu graça, sem tu capacitação sobre minha vida, Senhor, nada sou, Senhor. Graças te dou em nome de Jesus.